direção para a sua vida hoje. Amém? Pastor Moisés. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos irmãos encontram o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, capítulo 15. Minha gratidão a Deus por estar aqui neste culto, prestando junto com os meus irmãos um culto de louvor ao Senhor. Que Deus abençoe. Pastor João Mauro, família forte em Deus. Que Deus seja louvado pela vida do muito digno prefeito dessa cidade. Também é servo do Senhor. Que Deus lhe dê saúde, paz, prosperidade. Que Deus abençoe todas as autoridades constituídas que estão aqui e a vida de todos os nossos irmãos que vieram para ouvir a palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Todos encontraram? E aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam reunidos para ouvir a Jesus. Entretanto, os fariseus e mestres da lei os censuraram, murmurando: Este saúda e se mistura a pessoas desqualificadas e ainda come pão com elas. Foi então, toda a igreja diga comigo, foi então. Não, mais uma vez. Agora mais forte. Foi então que Jesus lhes propôs a seguinte parábola. Pode se assentar, meus irmãos. Meus queridos irmãos, eu gostaria de toda a sua atenção, eu prometo não demorar, mas eu gostaria de falar aqui hoje sobre algo que vocês já sabem, já conhecem, mas é sempre bom ouvir de novo. Lucas 15 tem 3 parábolas. Diga comigo: a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. Vamos lá, todo mundo, para decorar e nunca mais esquecer quais são as 3 parábolas. Essas parábolas não existiriam se não houvesse o versículo 1 e o versículo 2. Quero aqui primeiro abrir aqui um parêntese para chocar vocês. A gente fica o tempo todo dizendo que Jesus foi crucificado, que Jesus foi perseguido, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, crucificaram em Jesus, fizeram tanta coisa ruim com Jesus e a gente só esquece que quem fez tudo isso com Jesus era o povo de Deus, o povo que se denominava povo de Deus. Não foram os ímpios que fizeram isso, não foram os incrédulos que fizeram isso. Quem fez isso foram os religiosos. Jesus sempre teve uma paciência enorme com os pecadores e sempre teve uma paciência zero com os hipócritas. Jesus nunca teve paciência com o hipócrita, que era o religioso que se dizia ter Deus, mas a sua vida não condizia com o que ele falava. E Jesus nunca teve dificuldade com os pecadores, que eram quem eles realmente eram. E Jesus se assentou com eles, se reuniu com eles, comeu com eles. E agora, no capítulo 15 de Lucas, pastor João Mauro, Jesus está sendo mal falado. Jesus está havendo uma murmuração, porque todo tipo de gente se ajuntou para ouvir Jesus. Então os irmãos imaginam que ali tinha gente que não tinha crime, mas também tinha criminoso. Ali tinha alcoólatra, prostituta, feiticeiro, ladrão, mentiroso, gente que adulterava, que fornicava, que mentia, gente também que não tinha esses pecados. Todo tipo de gente se reunia para ouvir Jesus e Jesus falava para todos.
E os fariseus e os mestres da lei. Qual lei, irmão? Você está achando qual lei? Mestre de qual lei? Você está achando que é lei de Israel? A lei da Constituição? Não, é mestres da lei de Deus. Esses mestres aqui é mestres da lei de Deus. Gente que conhecia as leis de Deus. Eles olharam para Jesus dizendo: olha, esse camarada não pode ser o filho de Deus. Ele saúda, ele cumprimenta pecadores. Ele se assenta com pecadores para comer pão. Ele se mistura com eles, saúda. Não, que é isso? A religião não permite uma coisa dessa. Eu não sei se os irmãos se lembram, mas provavelmente se lembram. Trouxeram a Jesus uma mulher. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. A mulher adúltera. Eles pegaram uma mulher no ato do adultério. E a lei dizia, quem dizia? Quem dizia? Que esta mulher deveria ser apedrejada. Deveria ser o quê? Olha, como eles pegaram a mulher no ato de adultério, a mão de todo mundo, inclusive dos discípulos. Porque os discípulos estavam lá, inclusive dos discípulos. Os discípulos tinham um problema para prender prefeito Eusébio com Jesus. Se você ler o capítulo anterior de João, da mulher adúltera, tem um cego na beira do caminho. Aí os discípulos perguntam para Jesus assim: quem pecou? Quem pecou para que ele tivesse nesse estado? Porque o religioso, o negócio dele é acusar o tempo todo as pessoas de pecado. Quem pecou para que ele fosse assim? Jesus disse: não, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que se manifeste nele as obras de Deus. No dia seguinte, trazem a mulher adúltera. Todo mundo estava com a pedra na mão. E quem diz era o texto. Todo mundo estava com a pedra. Para quê? Não, irmão, vamos lá. Todo mundo estava com a pedra na mão. Para quê? Para apedrejar. Escuta isso aqui. Existe muito mais gente carregando pedra do que abraço. Escuta isso aqui. Quando trouxeram a mulher para Jesus, eles trouxeram, escute isso, dizendo o seguinte: vamos lá, porque ele prega o amor, ele prega perdão, ele prega misericórdia, ele se dá bem com os pecadores. Então nós vamos fazer o seguinte: se ele for contra a lei, ele está revogando a lei. Se ele for a favor da mulher, ele está sendo a favor do adultério. Então vamos lá que nós vamos pegar ele. Eles levaram a mulher para Jesus antes de apedrejar, como uma emboscada. Nós vamos pegar Jesus agora. Aí Jesus, a Bíblia diz que quando eles trazem a mulher, Jesus está escrevendo na terra. Onde Jesus está escrevendo? Na terra. Só que não adulterarás não estava escrito na terra, estava escrito na pedra. Onde estava escrito? Na pedra. As leis foram escritas onde? Na pedra. Então estava escrito na pedra: não adulterarás. A lei estava escrito na pedra. Só que quando trouxeram a mulher, Jesus estava escrevendo onde? Na terra. Porque Jesus não tem problema em apagar o que está escrito na terra. Mas Jesus, como ele não revoga a lei, ele não apaga o que está escrito na pedra. Jesus não vai tirar da pedra não adulterarás. Jesus não vai ser conivente com o pecado a ponto de dizer: eu sou tão bacana, eu sou tão amigo, que eu vou revogar a lei. Pode adulterar. Não, Jesus não vai fazer isso. O que está escrito na lei vai continuar sendo lei. Não adulterarás. Não é para adulterar. Só que eu não tiro da pedra, mas eu tiro da terra. Da terra eu tiro. Trouxeram a mulher e disseram assim: olha, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. Aí Jesus olha em redor e diz assim para todo mundo, para os religiosos: quem não tem, faz o quê? Aí a Bíblia diz que do maior ao menor fizeram o quê com as pedras? Ué, então, na verdade eles iam apedrejar a mulher, quando na verdade eles também mereciam ser apedrejados.
Se eles soltaram a pedra é porque eles também tinham pecado. Sabe onde estava a diferença? No flagrante. A mulher foi pega em flagrante. E provavelmente eles não foram pegos em flagrante em algum delito que eles cometeram. Todos soltaram as pedras. Quando eles soltaram as pedras, a mulher ficou sem saber o que fazer. Ela falou, e agora? O que eu faço? Jesus disse assim, onde estão os teus acusadores? Ela disse, eles foram embora. Jesus disse, se eles não te acusam, nem eu. Vai e não peques mais. Escuta, eu quero deixar isso aqui bem claro para vocês, que eu vou pregar poucos minutos. Deus não é uma propriedade nossa. Nós somos uma propriedade de Deus. Posso falar para você? Posso falar para vocês? Não se ofenda não, que eu vou te dizer que agora mania de crente, principalmente crente pentecostal, o meu Deus, então Deus é só Deus seu então. Deus não é Deus mais ninguém. O Deus da minha igreja, então Deus é só Deus da sua igreja. Deus não é Deus mais da igreja de ninguém mais. E quem disse para você, me mostre na sua Bíblia o nome da sua igreja. Me mostre aí na sua Bíblia o nome da igreja que você congrega escrito na Bíblia. Abra a sua Bíblia e me mostre o nome da igreja que você congrega, se ela está na Bíblia. Deus não tem denominação, Deus tem um povo. Escute isso aqui. Deus não tem uma denominação, Deus não tem uma religião. Deus tem um povo adquirido, zeloso e de boas obras. Então Deus não é uma propriedade nossa. Deus não é uma propriedade nossa. Nós somos propriedade de Deus, porque foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. Não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Quem é propriedade de Deus aqui? Levante as suas mãos aos céus. Não. Eu não vou entrar mais aqui para não dar um parafuso na cabeça de alguém. Mas olha aqui para mim. 3 parábolas foram faladas por Jesus, porque disseram que Jesus sentava com os pecadores, comia com os pecadores, saudava, cumprimentava os pecadores. Aí Jesus propõe 3 parábolas. Diga comigo, ovelha perdida. Não, vai lá bem forte, diga, ovelha perdida. Vamos lá, vamos entender isso aqui bem rapidinho. Primeiro, uma ovelha. Quantas ovelhas? É um rebanho? Uma ovelha é um rebanho? Não, ela é uma. Ela precisa pertencer a um. Se ela precisa pertencer a um rebanho, esse rebanho precisa estar sob os cuidados de quê? De um? Então vamos lá. Tem gente que é ovelha. Sim ou não? Eu não gosto de endemonizar as pessoas. Não gosto. Jesus não fez isso. Jesus não fez isso. Eu não gosto de endemonizar as pessoas. Aí a gente fica pregando, irmão, a gente afastou muita gente do evangelho por nossa soberba. A gente afastou muita gente da igreja com a nossa petulância, de achar que Deus é uma propriedade nossa. Falamos mal, sabe? Tratamos as pessoas como se nós estivéssemos aqui, ó, como se todo mundo fosse de Deus, todo mundo fosse do diabo. Não, não é assim não. Não é assim não. Jesus não fez isso com ninguém não. Nós não aprendemos isso com Jesus não, porque Jesus nunca fez isso. Jesus está dizendo que uma ovelha, ela pode ser ovelha. Agora, ela passará a ter um problema se ela não tiver um rebanho e se ela não tiver um pastor. Porque a ovelha não pode ser autônoma. Você não pode dizer assim, ah pastor, eu vou servir a Deus no meu coração. Escuta aqui você que está ouvindo a palavra de Deus hoje. Eu creio em Jesus, acredito. Eu temo a Deus, acredito. Eu amo a Deus, acredito. Pastor, eu acredito que Jesus é o Salvador, eu acredito em você. Agora, você terá um problema como ovelha se você não tiver um rebanho e se você não tiver um pastor. Porque você não consegue sozinho sendo autônomo.
Você precisa de um guia, você precisa de instrução, você precisa de mentoria, você precisa de ajuda. Escuta o que eu vou te dizer. O que faz uma ovelha se tornar perdida? Por que o texto diz? Por que o texto diz? Qual de vocês, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, não, vamos lá, bem forte, e perdendo, então a culpa não é só da ovelha, a culpa também é da ovelha, mas não é só da ovelha. Por quê? Porque ela estava junto com um. Sabe que quando ela ficou para trás ninguém viu? As outras 99 estão cegas? As outras 99 estão surdas? As outras 99 estão mudas? Então quer dizer que um fica para trás e os 99 dizem: eu quero lá saber, eu vou continuar. Não. Mas se uma ficou para trás, o pastor tem que estar sabendo, o rebanho tem que estar sabendo. Que espiritualidade é essa nossa? Que nós esquecemos de um irmão. Escuta isso aqui. Os pastores estão aqui, o pastor João está aqui, os outros pastores de congregação estão aqui. Às vezes o pastor olha assim, passa 1, 2 cultos, o pastor diz: a irmã fulana está sumida. É assim ou não é, pastor William? Vocês crentes têm a obrigação de sentir falta de quem não está aqui. Rapaz, cadê aquele moço? Cadê aquela moça? O problema é que tem gente que se perde e o rebanho egoísta segue sua marcha, e a ovelha que se perdeu por uma distração, por um erro, por uma falha, por não ouvir o pastor, por não conseguir pegar o passo do rebanho, ficou para trás, se perdeu das outras. Esta ovelha aqui, escuta o que eu vou lhe dizer, já chego lá. Esta ovelha aqui, ela não volta sozinha. Me pergunte por quê? Não, me pergunte por quê? Porque a Bíblia diz que ela está ferida. Ela está tão ferida, que na contagem, você sabe como funcionava a contagem das ovelhas? No aprisco. O pastor fazia assim, pastor e prefeito Eusébio, e as ovelhas tinham que passar aqui. Ele usava 3 coisas: bálsamo, água e azeite. Diga comigo: bálsamo, água e azeite. A que estava com sede, ele dava água. A que estava ferida, ele passava bálsamo. E a que comia um mato, uma grama que não podia comer, e um parasita entrava no buraco do nariz ou do ouvido, criava um verme na cabeça da ovelha, e ela ficava desesperada, desorientada, com a cabeça ruim. Aí o que o pastor fazia? Pegava o azeite, passava na cabeça da ovelha, fazia uma massagem, o verme não aguentava e saía ou pelo buraco do ouvido ou pelo buraco do nariz, e a ovelha voltava a ficar tranquila. Tem gente com sede, tem gente machucada e tem gente desorientada. Mas eu vim aqui essa noite declarar uma coisa: a ovelha perdida não vai morrer. Não, levanta a mão para receber essa profecia. A ovelha pode ter caído, a ovelha pode ter se perdido, a ovelha pode ter se machucado, a ovelha pode ter errado, a ovelha pode ter falhado, a ovelha pode ter pecado, a ovelha pode ter desviado. Se o pastor chegar e contar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 80, 99, Deus vai dizer para ele assim: parabéns pelo trabalho de hoje, não vai ter que voltar. Vai voltar por quê, Senhor? A igreja está cheia, eu tenho 99. Deus está dizendo: 99 não é 100. A minha filha está fazendo falta, vai buscar. Levanta comigo as 2 mãos aos céus. A igreja precisa se levantar urgentemente para buscar quem é do rebanho, para buscar quem é de Deus. Tem gente que não está com a gente, não é? Sabe por quê? Ele falhou. Ele errou. Ele quer voltar, mas não tem perna, não tem força, não tem graça, não tem unção mais. Agora, se for lá alguém dizendo assim: olha, sentimos tua falta, não te achamos no aprisco e voltamos para te buscar, eu não tenho força para ir. Suba no meu ombro. Suba no meu ombro.
Seu problema é que você não consegue andar, então suba no meu ombro, porque eu vou dividir minha força contigo. Ah, eu não vou não, porque é longe. Pois tu vai de carona comigo, que eu vou te buscar em casa. Não, levanta comigo as duas mãos aos céus. Eu não consigo ir na igreja, estou sem graça de olhar no rosto dos irmãos. Então marca uma campanha lá na tua casa, que a igreja vai até você, e nós vamos fazer uma campanha lá para Jesus te dar força. Eu vim aqui liberar uma palavra para alguém aqui. Tem quem recebe essa palavra? Levanta as duas mãos aos céus. Ela não deixou de ser ovelha só porque estava perdida. Ela estava ferida, estava perdida, estava machucada, mas ela ainda pertencia ao rebanho. Eu vim aqui hoje olhar no olho de alguém e dizer: você é do rebanho, você é de Deus. Deus te escolheu. Você pode estar meio desorientado, você pode estar meio perdido, você pode estar meio sem rumo, mas Deus está dizendo assim: se está faltando força, eu dou força. Se está ferido, eu tenho bálsamo. Se está com sede, eu tenho água. Se está desorientado, eu tenho azeite. Só não volta quem não quiser ombro. Só não volta quem não quiser ajuda. Porque a mão do sumo pastor está estendida dentro de Nova Serrana essa noite, para pegar alguém pela mão e levantar de novo. Quantos podem dar glórias ao nome de Jesus? Vamos lá. Vamos lá. Eu vou falar um negócio aqui hoje que vai deixar você meio de cabelo em pé, mas eu vou falar. Diga comigo: ovelha perdida. Por que não é só perdida, é ovelha? Porque mesmo perdida continuou sendo o oleiro que quebrou o vaso que quebrou na mão do oleiro. A Bíblia diz que o vaso estava quebrado. O vaso estava o quê? Mas continuou sendo vaso ou não? Sim, quebrado, mas era vaso. O oleiro fez o vaso de outro barro ou do mesmo barro? Do mesmo barro. Deus não trocou o barro, Deus mudou o vaso. Escute isso aqui. Só tem um grupo de ovelhas que nunca mais voltarão. Pode dizer essa para o teu irmão e pôr na minha conta. Diga assim: as que não querem. Porque ficar perdido não é um destino. Ficar ferido, desorientado, não é um destino, é uma escolha. A voz de Deus sempre vai bradar, Deus sempre vai falar, Deus sempre vai enviar alguém. Olha, por que você acha que você está nesse culto? Porque Deus enviou alguém. Por que você acha que esse culto existe essa noite? Porque Deus criou por sua causa. Aqui podia hoje ter um culto de avivamento, aqui hoje podia ter qualquer outra coisa, mas Deus pôs no coração do pastor: quarta-feira, eu preciso dessa quarta-feira. Essa quarta-feira é minha. Por quê? Porque eu vou trazer minha ovelhinha de volta. Não, levanta a mão que eu vou profetizar. Levanta a mão, todo mundo, os visitantes também, levanta a mão. Você pertence a Deus e Deus não vai te perder. Deus vai te trazer de volta para o aprisco. Qual aprisco, pastor? O que você quiser. Deus não vai obrigar você a ficar onde? Não. Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Pastor, o senhor ficou doido? Fiquei não. Fiquei doido não. Estávamos no Pará e ganhamos um casalzinho de velhinho para Jesus. Irmãos da Igreja Católica Romana. Ganhamos eles para a fé evangélica. Aí eles disseram o seguinte: queremos se batizar. Pastor Jason, meu amigo, e o filho dele foram lá e fizeram o batismo deles. Quando terminou o batismo, o pastor passou para ele os dias de culto. Culto lá na nossa igreja é segunda, quarta, sexta e domingo. Ele falou: não, pastor, não vou congregar na sua igreja não. Só congregar onde? Na minha mesmo, onde eu estou. Ah, mas lá você não pode ficar. Não posso por quê? Por que eu não posso ficar? Quem me proíbe de ficar lá? Não foi a minha igreja que saiu da sua, não. Foi a sua que saiu da minha, pastor. Você consegue ser crente lá sem ser idólatra? Consigo. Você consegue ser crente lá sem adorar outros deuses? Consigo. Você consegue ser crente lá sem prestar culto a outros deuses? Consigo. Então sirva a Deus onde você quiser. Sirva a Deus onde você quiser servir a Deus. Porque você não é obrigado a servir a Deus na igreja de ninguém.
Ninguém é obrigado a empurrar uma denominação goela abaixo de ninguém. Você é livre para servir a Deus, desde que você sirva a Ele como seu único e suficiente Salvador. Tem alguém que entende isso aqui? Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Então, diga comigo assim: ovelha perdida. É ovelha? É, mas está desorientada, está ferida, está machucada. Ela precisa do aprisco. Ela precisa do rebanho. Escuta o que eu vou dizer para alguém revoltado aqui hoje. Assim de gente revoltada com o rebanho. Pastor, igreja cheia de falsidade, igreja cheia de mentira. O povo prega amor, não vive amor nenhum. É uma fofocaiada, é não sei o que. Deixa eu te dizer um negócio. Você pode colocar o defeito que você quiser na igreja, mas você precisa pertencer ao rebanho, não é opcional. Está escrito aos Hebreus: não deixai de congregar como fazem alguns. Aí você vai dizer assim: é, pastor, mas eu sou o corpo de Cristo. Não, você não é o corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo. Você não é o corpo de Cristo sozinho, não. Você só é um membro do corpo de Cristo. Agora, se você machucar um dedo e esse dedo estiver na mão, por maior que seja a ferida, ele vai sarar. Sim ou não? Antibiótico, dá ponto, porque ele está no corpo. Agora corta o dedo. Corta o dedo. Amputa o dedo. Com 3 dias ele está podre. Por quê? Porque ele está fora do corpo. Está perdido e desorientado. Não é um destino, é uma escolha. Deus está dizendo: volta para o aprisco. Volta para o rebanho. Volta a ser mentoreado. Volta a ser pastoreado. Pastor, mas eu sou tão decepcionado. Eu passei um negócio na igreja que eu tenho pavor, eu tenho até medo. Meu coração até acelera. Deixa eu te dizer um negócio. Você vai convivendo com isso. Pode passar aqui 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos. Pode ficar em paz, que quando a igreja for arrebatada, quando a igreja subir para a glória, não vai ter mais problema. Porque a igreja do céu não tem fofoca, não tem doença, não tem inimizade, não tem porfia. Levanta a tua mão e dá glória a Deus. Não, levanta, diga glória a Jesus, porque você vai participar de uma igreja perfeita. Por enquanto não. Por enquanto você vai estar no meio de outras ovelhas, de gente. Cada um tem uma cabeça, cada um tem um jeito. Mas tem que pertencer a um rebanho. Tem que ter um pastor. E a dracma, pastor? A ovelha se perdeu fora da casa, se perdeu do rebanho, se perdeu do pastor, se machucou, se desorientou. E a dracma? Escuta isso aqui. A dracma ficava num colar com 10 moedas. Quantas moedas? Só teria casamento se tivesse 10. Se tivesse 9, o noivo não casava. E a dracma caiu do colar. De onde ela caiu? Nós vamos lá, eu estou chegando lá já. De onde a dracma caiu? Do colar. Mas ela caiu dentro de casa. Onde ela caiu? Dentro da casa. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Isso aqui, suponha que isso aqui é uma nota de 200 reais. Quantos reais? Amassei. Quanto vale? Joguei no chão. Quanto vale? Tirei do chão, joguei na lixeira. Quanto vale? Porque a dracma não perde o valor, ela perde a posição. A dracma nunca perde o valor. Uma dracma é uma dracma. O valor nunca vai ser tirado dela. O que vai ser tirado dela é o lugar. Você sabe o que é estar no colar da noiva? Estar no colar da noiva é estar entre aqueles que estão preparados para o matrimônio, para o casamento, para o soar da última trombeta. O desespero de muitos crentes é que eles estão na casa, mas não estão no colar da noiva. Tem gente que pertence a uma igreja, pertence a uma denominação, está dentro de uma igreja, mas não é salvo. Tem gente que está dentro da igreja, a trombeta vai tocar e ele vai ficar no culto. Tem gente que foi criado na igreja, a trombeta vai tocar e ele vai ficar sentado lá, porque ele está na casa, mas não está no colar da noiva. Ele tem valor, mas não tem posição. Sabe o que Deus está fazendo essa noite? Varrendo a casa. Balança 2 irmãos e diga para ele assim: o teu Deus vai te achar. Deus não vai perder você. Deus vai te achar. Acendeu a candeia, varreu a casa, procurou com diligência até encontrar.
Escuta o que eu vou lhe dizer. Você pode ser um crente desmantelado. Pastor, hoje o senhor está maluco? Ou não? Você pode ser um crente desmantelado. Você pode ser um crente que congrega e não é salvo. Você pode estar na igreja vivendo uma vida errada. Deixa eu dizer uma coisa. Você só vai para o inferno se você rejeitar a vassoura que vai passar e a candeia que vai acender. Porque Deus vai dar oportunidade até para gente atribulada. Deus vai dar oportunidade até para gente que peca. Pastor, essa peste não vai para o céu não. Se só vive a vida toda pecando, ele vai para o céu. Sabe como que ele vai para o céu? Se ele aceitar a varrida de Deus. Levanta comigo as duas mãos aos céus, bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto, bem alto. Enquanto tem gente, prefeito, torcendo para o inferno tá cheio, Jesus está torcendo para o inferno esvaziar e para o céu encher. Sabe o que Deus está dizendo? Tem gente que está na casa, mas não está no colar. Mas por esses dias vai acertar os ponteiros comigo. Eu vejo muita gente voltando a colocar a vida no altar. Eu vejo muita gente se consertando com Deus. Eu vejo muita gente pela fé dizendo assim: eu não vou ser só crente não, eu vou ser salvo. Eu não vou pertencer só a uma igreja não, eu vou pertencer ao corpo de Cristo. Quantos podem levantar as mãos e dar glórias ao nome de Jesus? Pergunta aí para esse irmão que está do teu lado: você só está na casa ou está no colar da noiva?